Graça e paz, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só. Aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. E para você que curte teologia, curte o estudo das Escrituras Sagradas, olha, o Vejam Só de hoje está imperdível. Fica coladinho aí que eu tenho certeza que você vai aprender e vai crescer demais. Uma daquelas edições clássicas e memoráveis do programa, tá bom? Antes de apresentar os nossos convidados de hoje, só reforçar para você aqui, ó, meu perfil lá no Instagram, @zeca_pereira. Mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, repercutir tudo aquilo que acontece no Vejam Só. Chega por lá, vai ser um privilégio poder conversar com você também, tá bom? Deixa eu apresentar aqui os nossos convidados, eles que vão nos ajudar na nossa caminhada rumo ao conhecimento, na nossa caminhada bíblica de hoje. É com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Éder Moreira, ele que é ministro da Igreja da Catedral Assembleia de Deus em Igarapava, interior de São Paulo. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo. Privilégio recebê-lo aqui novamente, encontrá-lo bem, com saúde. Uma ótima noite, meu irmão. Muito obrigado, Zeca, ao pastor Walter. Uma alegria poder sempre retornar a essa programação e quero aqui já desejar a todos que nos assistem um bom debate e que nós possamos, de alguma maneira, contribuir e edificar aqueles que nos assistem. Sem dúvida, e será um momento de edificação. Obrigado pelo carinho sempre, meu irmão. Sempre que passa aqui por São Paulo, avisa e a gente prontamente tenta organizar essas conversas, porque é sempre muito bom ouvi-lo também, Prazer pastor. sempre meu. Antes da gente chegar nas polêmicas bíblicas, vou pedir as informações da igreja, por favor. Bom, nós estamos ali na cidade de Igarapava, uma pequena cidade do interior paulista, cidade abençoada. Nossa igreja está situada na rua Saldanha Marinho, 1199. E os nossos cultos, Zeca, todas as terças, quintas e aos domingos, terça e quinta às 19h30, aos domingos, escola dominical pela manhã às 9 horas e à noite às 19 horas, culto de celebração ao Senhor. Quantos mil habitantes tem Igarapava? Segundo o último censo, é 26 mil habitantes. É grande até. Meu pai comparado com São Paulo, né? Não, tá bom, desculpa. A comparação que eu ia fazer, meu pai é pastor no interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto, em Mendonça. 6 mil habitantes. Poxa vida. Bem pequenininha. Esses dias ele me ligou e falou, filho, o pessoal começou a contar uma história aqui na cidade, que onde eu vou o pessoal sabe que eu tô lá, né? Ô pastor, te vi em tal lugar. Ele ficou intrigado com essa história e perguntou, mas gente, como é que vocês sabem? Falou, é porque o seu é o único carro preto da marca tal que tem na cidade. Então só tem o carro dele. Onde ele vai, todo mundo sabe. É o pastor lá, o pastor Valdemar passando. São coisas típicas do interior, né? Cidades pequenas. Aqui em São Paulo, o carro que eu tenho, eu saio na rua e encontro 40 mil em um dia só, né? Na cidade só tem um carro. Eu falei, cuidado, viu? Que o pessoal vai ver tudo de onde você vai agora. O pastor. Obrigado, Éder, pelo carinho. Viu? Privilégio. Ó, os contatos que o Éder disponibilizou já apareceram aí para você. Nós vamos deixar salvo no nosso perfil oficial do Instagram. Chega por lá também, tá bom? O nosso irmão também é bem ativo nas redes sociais, produz conteúdo e, com certeza, é mais uma oportunidade para você abençoar o ministério do nosso irmão e conhecer também e ser edificado, por que não? Tá bom? Chega por lá. E nós temos também o privilégio de receber aqui no Vejam Só, depois de um pequeno inverno, né? Ausente, tudo. O pastor Walter Regiane, ele que é ministro da Igreja Batista Reformada de São Paulo. Graça e paz, pastor Walter, seja muito bem-vindo. Uma alegria recebê-lo novamente aqui no Vejam Só. Boa noite, Zeca. Boa noite, pastor Éder. Uma grande alegria estar aqui novamente. Quem quiser conhecer a nossa igreja, nós estamos em frente ao Museu do Ipiranga, Museu da Independência, Rua Vasconcelos Drummond 203. O nosso culto é aos domingos, às 10h30, e você será bem recebido. Lá eu sou um amor. Boa. Ô, Walter, obrigado por aceitar o nosso convite. Os contatos do Walter também já apareceram aí para você, já deu as informações da igreja. Inclusive, também a rede social, chega por lá, o pastor Walter tem muito conteúdo. Inclusive, falei com ele nos bastidores aqui que a ausência dele se deve pela atividade dele nas redes sociais. Ô, Walter, é muito bom. E fica o convite aí para você conhecer esse lado amoroso do pastor Walter lá na igreja. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, privilégio. Bom, vamos lá começar a nossa conversa. Hoje nós vamos olhar para o texto bíblico e entender como é que ele responde à nossa pergunta. A graça que a Bíblia fala é uma graça que possibilita
ou uma graça que efetiva a salvação? Que a Bíblia nos fala. Meus convidados vão responder, ainda que de maneira introdutória, apresentando a linha que eles vão seguir. Depois eu quero colocar a enquete para você participar, que eu quero saber a sua opinião também. Vamos lá, pastor Helder. A graça possibilita ou a graça efetiva a salvação? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa deixar aqui algumas coisas bastante claras para que nossos telespectadores possam conhecer as coisas no seu devido lugar. Esse conflito que existe entre graça preveniente e a graça irresistível, na verdade, está relacionado à seguinte pergunta: como Deus conduz o pecador à salvação? E aí nós temos os calvinistas, né, que acreditam que essa graça ela opera de maneira irresistível, e do outro lado nós temos a posição arminiana, da qual eu faço parte, que acredita que a graça atua antes, possibilitando esse pecador a fazer uma escolha de aceitar ou não aceitar a salvação. Nós temos alguns textos na Bíblia Sagrada, Zeca, pastor Walter, que de maneira muito clara deixa, a meu ver, em minha opinião, que essa graça ela atua possibilitando o pecador a fazer a sua escolha. Boa. Então, inicialmente, eu gostaria de pontuar isso, mencionando que eu acho que há razões sobejas nas Escrituras para a gente, com toda a convicção, entender que essa graça, ela atua para possibilitar não só sobre alguns, mas sobre todos. Perfeito, perfeito. Depois, obviamente, a gente vai poder passear por esses textos também para poder analisá-los aqui. Pastor Walter, quero te ouvir também nessa introdução aí, como é que o irmão vai responder a nossa pergunta de hoje. A palavra de Deus diz que o homem está morto em seus delitos e pecados, morto espiritualmente, inapto a responder a qualquer coisa espiritual, no bom sentido. Então, essa graça que seria oferecida a um homem caído, se ela pudesse ser resistida, ela deixaria de ser graça. É a mesma coisa de meu filho estar doente e eu perguntar para ele se ele quer ir ao hospital ou não. Eu não pergunto, eu simplesmente levo. Então, um Deus que daria graça para um homem morto em seus delitos e pecados, para um homem que é inimigo de Deus, inimigo de Cristo, inimigo do Evangelho, e deixar por esse inimigo resolver se ele recebe ou não o Evangelho, isso não seria graça. E é sempre bom nós lembrarmos de que a nossa salvação, ela foi efetivada na cruz, quando Cristo morreu. Nós somos salvos ali. Quando nós somos chamados ao Evangelho, é só um comunicado ao nosso coração de que nós fomos salvos lá na cruz por Cristo. Então, essa graça resistível, ela não é graça, ela pode ser qualquer coisa, menos graça. Bom, tá aí também a perspectiva que o pastor Walter vai caminhar, né? E você viu aí que nós estamos falando de duas perspectivas bem distintas. E a gente vai poder aprofundar aqui durante a nossa conversa. Antes de voltar a palavra ao pastor Helder, deixa eu só abrir a enquete para você participar. @programa Vejam Só, entra lá, vote. Quero saber a sua opinião e como é que você responde a nossa pergunta de hoje. Vamos colocar na tela aí a pergunta que a produção deixou lá para você. Tá aí, ó. A graça convida ou salva, tá? Como é que essa graça funciona? Vamos ver as opções de resposta. Olha lá, convida e pode ser rejeitada, né? Como um convite. A segunda opção, ela salva eficazmente. E a terceira opção é o famoso não sei. Então vai lá, vote, participe. Quero saber a linha e a perspectiva que você defende também, tá bom? Inclusive, já aproveitando todas as redes sociais do Vejam Só aqui para você poder interagir com o programa também, tá bom? Vamos lá, pastor Helder, a palavra está com o irmão. Bom, o pastor Walter acabou de citar aí uma referência a Efésios capítulo 2, versículo 1. Tá morto espiritualmente. A questão da morte espiritual. E essa é uma ideia central no pensamento calvinista. Perfeito. A questão da morte espiritual. Agora, assim, ó, eu gostaria de pontuar isso porque, fazendo uma análise desse texto, nós percebemos que a visão calvinista
e que foi esboçada agora pelo pastor Walter, entende a metáfora da morte de uma maneira que o apóstolo Paulo não está mencionando no texto. Aquilo que eu chamo de equiparação falaciosa. A metáfora espiritual aqui, da morte espiritual, comparando com a morte física, ela segue essa esteira que o pastor Walter disse aí, né? Os calvinistas dizem, um homem morto não pode exercer fé em Jesus Cristo, então precisa ser uma graça que venha a agir de maneira irresistível. O homem não tem capacidade nenhuma. Isso. A questão é o seguinte, se a gente levar essa metáfora da morte física ao pé da letra e projetar isso no texto, nós vamos então ter um outro problema. Porque, veja bem, se esse argumento do pastor Walter está correto, que o homem está completamente morto nesse aspecto comparado à metáfora da morte física, então isso significa que o homem também, nesse estado de morte, segundo isso que ele está pontuando, não pode rejeitar a Cristo, mas também não pode pecar, porque ele está morto. Tá, antes de... E aí, a questão é o seguinte, você percebe que o contraste estabelecido no capítulo 2 de Efésios está muito claro no verso 5, porque olha o que ele diz. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou. Você percebe que a metáfora dele aqui não é a metáfora de comparar a morte espiritual com incapacidade, que é o que os calvinistas fazem, mas comparar com a questão de ausência de vida. O que é morte na Bíblia? Separação. Então, o que Paulo está pontuando aqui é que o homem está separado de Deus. Essa morte aqui não é uma questão de incapacidade, mas uma questão de separação. Por isso que ele faz um contraste no verso 5 para mostrar mortos e agora, pela graça, vivos. Porque senão torna a repetir. Está morto, ok. Então, está e também incapaz de pecar. E aí, como sair desse imbróglio? Morto para tudo, né? Morto para tudo. Sim, boa leitura. Vamos lá, pastor. Quero te ouvir. Negar a depravação total, negar que com a queda o homem ficou inabilitado para qualquer coisa, é superar até a própria confissão de fé arminiana, a própria confissão de fé da Assembleia de Deus, os próprios remonstrantes. Nem os remonstrantes negaram a depravação total, mas negar a depravação total. Quando Jesus vai dialogar com Nicodemos, ele fala assim, olha, você precisa nascer de novo. Por quê? Por que nascer de novo? Daí Nicodemos vai nessa linha aí do pastor. Então quer dizer que eu preciso voltar no ventre da minha mãe? Não, eu estou falando de coisas espirituais, de coisas celestiais. Se você não nascer de novo, de modo nenhum você entrará no reino do céu. Ouvinte, se você não nascer de novo da água e do Espírito, de modo nenhum você entrará no reino dos céus. Eu sei que essa participação humana na salvação, essa sinergia, é um discurso muito bom aos olhos humanos, mas isso leva à condenação eterna, porque a salvação é uma obra exclusiva de Cristo na cruz do Calvário, e depois aplicada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Voltando Efésios 2:1, ele vos vivificou, quer dizer, ele nos deu nova vida. Como ele daria nova vida se nós já estávamos vivos? Ou se nós estávamos ali meio morto, meio vivo? Não tem isso, nós estávamos mortos e ele nos deu nova vida. Estando vós mortos, se você pegar lá no original, você vai ver que é necros. É comparado a uma pessoa que está ali no necrotério, deitada no mármore, sem nada, dependente completamente de terceiros que leva ele para um lado, para o outro, que o veste, que o prepara para o sepultamento, gelado. Essa é a situação que Paulo compara aqui. Nos quais andastes outrora, quer dizer, todos nós nascemos mortos espiritualmente, segundo o curso desse mundo, entre os quais também todos nós andamos no passado. Quer dizer, todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados, nas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira,
como também os demais. Em Colossenses 2,13, ele vai dizer a mesma coisa. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Colossenses 2,13. Então, você percebe aqui que essa metáfora da morte espiritual, ela é, de fato, uma morte espiritual. Nós estamos mortos, nós estamos inabilitados. Nós dependemos totalmente de Deus para nos salvar, porque nós não temos essa capacidade e nós nem queremos ir a Deus. Pastor, por favor, para concluir. Gostaria de fazer uma pergunta, pastor Helder. É o seguinte, se a eficácia da morte de Cristo, se o sucesso da morte de Cristo em favor do pecador depende da resposta humana, se em última análise é o homem que irá definir se a morte de Cristo realmente foi eficaz ou não. Boa. Entendeu? Tranquilo? Perfeito. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Primeiro eu quero pontuar aqui, pastor Walter, que o senhor acabou de usar a falácia do espantalho, que é tentar colocar na boca do interlocutor aquilo que ele não disse. E eu não neguei em nenhum momento, pastor Walter, Zeca, a depravação total. O que eu neguei é a interpretação calvinista que enxerga na metáfora da morte a questão da incapacidade, quando, na verdade, Paulo está enfatizando a questão da separação. Outra coisa, se você ler o verso 2, que foi citado pelo próprio pastor Walter, a gente vai perceber algo aqui que é muito interessante. Olha, ele diz que o morto está completamente incapaz. Mas morto anda? O texto diz em que no outro tempo andastes. Morto anda. O texto continua, segundo o curso deste mundo. Morto consegue seguir? O texto continua ainda no verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, morto com vontade. Então perceba que a análise que a visão calvinista faz da expressão morto aí é enxergar incapacidade. E ele não respondeu a minha pergunta, né, que foi feita primeiro. O morto pode pecar? Então, deixa essa questão suspensa no próximo. O morto só peca. Então, ele está respondendo, o morto só peca. É a única coisa, por isso que ele anda... Então, ele não está morto. Hã? Então, ele não está morto. Fisicamente, não. Mas espiritualmente, está. Mas o senhor disse que ele está completamente incapaz. Das coisas espirituais. E aí, ele não está incapaz das coisas espirituais. Então, e pecado é o quê? Ele está totalmente... Para as coisas boas espirituais, ele está totalmente inabilitado. Então, a única coisa que o morto faz é pecar. Pastor, eu respeitei o momento de fala do senhor. Gostaria que o senhor também fizesse, porque eu sei que o senhor é um gentleman e um respeitador. E para que a gente possa conduzir aqui com tranquilidade, eu respeito o que o senhor fala, depois o senhor terá tempo para poder rebater aquilo que o senhor acha necessário. Mas aqui dentro do meu argumento, essa pode ser uma opinião do senhor, não é uma opinião do texto. O texto não menciona isso. Aqui, Paulo está comparando morte no sentido de separação. Em nenhuma, obviamente que eu creio na depravação. Então, eu não neguei isso. Agora, você ver aqui incapacidade, você tem, assim, muitos problemas. Bom, a questão da pergunta que o senhor falou aí sobre a eficácia do sacrifício de Jesus. O que a gente precisa compreender em relação a isso? Geralmente, os calvinistas, eles acabam confundindo a questão da morte de Jesus, pensando que o sacrifício de Jesus gera uma salvação automática. E não é isso que as Escrituras ensinam. Marcos 16 diz que aqueles que creem. Em 1 Coríntios 1:21, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Olha o que ele diz, o que ele menciona aqui nesse texto, que eu acho que é importante a gente basear os nossos argumentos nas Escrituras. O 21 diz assim, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Você percebe aí a questão do aspecto da fé, do crer. Então perceba que a morte de Jesus, ela não é uma coisa automática. Morreu na cruz, vai estar um determinado grupo salvo de maneira automática, a despeito do que eles fizerem.
Não é isso que as Escrituras ensinam. A gente não pode confundir, pastor Walter, em relação à morte expiatória de Cristo, duas coisas. Primeiro, a ação do que foi feita no Calvário e o resultado disso que ela gera. Então, a gente não pode confundir. É a questão do propósito, da extensão e da aplicação da obra expiatória de Cristo, que são claras nas Escrituras. Vamos lá, Walter. O pastor confunde morte física com morte espiritual. E nós estamos falando de morte espiritual, não estamos falando de morte física. Adão morreu quando ele pecou, mas Deus continuou falando com ele fisicamente, ele continuou ouvindo, ele continuou cuidando do jardim, ele teve filho e tal. Então, confundir morte física e morte espiritual é um erro básico aí de interpretação das Escrituras. Nós somos salvos na cruz e a resposta a essa salvação é o chamado, é a perseverança, é a santificação, é o arrependimento. E todas essas coisas aí, é Deus quem dá. Então, nós somos salvos, daí Deus nos chama, Ele muda o nosso coração e nós atendemos ao chamado irresistível de Deus. Ele nos guarda para que a gente não tropece, para que nós sejamos mantidos na fé. Ele nos dá o arrependimento, conforme está lá em Romanos 2, e Ele nos dá fé. Tudo aquilo que nós precisamos para sermos salvos, tudo aquilo que Deus exige para que a gente seja salvo, é Ele que nos dá. Está lá em Romanos 2, capítulo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Daí você pergunta assim, o que não vem de vós? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então, todo esse conjunto, tudo o que é necessário para a salvação, não vem de nós, é dom de Deus. Como eu disse, o homem ele está morto em seus delitos e pecados, inabilitado para qualquer bem espiritual. Então, ele é totalmente dependente de Deus para ser salvo. Ele recebe a vida, ele recebendo a vida, ele vai responder com fé, com arrependimento, e aqueles que foram verdadeiramente chamados ao Evangelho, eles serão cuidados por Deus e eles irão perseverar até o fim, até o dia da glorificação. Em Efésios 1, de 4 a 6, diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Nós somos salvos em Cristo antes da fundação do mundo. E quando Cristo morreu, ele pagou pelas nossas culpas, ele nos resgatou para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Quando nós vamos adotar uma criança, não é perguntado para a criança se ela quer. Quando nós vamos adotar um bebê, não se pergunta para o bebê se ele quer ser adotado ou não. Isso é um ato unilateral de quem adota. Então, nós imaginarmos que para Deus nos adotar como filhos, Ele iria perguntar para nós se nós queríamos ou não, isso é um absurdo muito grande. Porque, na realidade, o que existe por detrás de todo esse discurso é uma inimizade contra Cristo e contra a cruz. Cristo morreu, mas aquilo só vai valer se o homem referendar, se o homem carimbar aquilo lá. Isso é uma grande heresia. Só para a gente organizar aqui, a última fala de cada um neste bloco, tá bom? Então, pastor Éder, pastor Walter, e aí depois a gente chama um intervalo e aí depois continua no segundo bloco, tá bom? Vamos lá, pastor. Bom, em primeiro lugar, ele citou a questão de Adão e disse que eu estou fazendo a análise da questão da metáfora da morte e comparando com a morte física. Quem faz isso são os calvinistas. O pastor Walter que faz essa questão. Eu não vejo ali uma questão de incapacidade. Eu vejo ali Paulo, no caso de Efésios, capítulo 2, ali não fala de incapacidade, fala de separação. É isso que Paulo está dizendo ali. É só continuar a leitura normal do texto. O pastor pontuou, inclusive, é um desafio, porque ele citou Adão, né? Adão está morto espiritualmente, mas ele ainda consegue ouvir a voz de Deus, né? E consegue responder à voz de Deus.
Então, aí nós temos também um outro problema exegético para o pastor Walter responder depois. Depois ele menciona, novamente, Efésios capítulo 2, verso 8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Vamos pegar ali a questão do pronome que aparece lá, que é uma questão exegética. Eu não sei se o pastor Walter tem conhecimento disso, mas ali nós temos uma questão exegética, pastor Walter, que até mesmo exegetas calvinistas conhecidos reconhecem nesse texto que a expressão ali tuto, a expressão grega tuto, está no neutro, enquanto a palavra charis, graça, e fé, pistis, está no feminino. Então, se Paulo quisesse fazer referência, usando tuto, que está no neutro, para a fé, ele deveria ter usado um outro tipo de pronome que estaria no feminino para que a frase tivesse concordância. Então, não estou inventando isso aqui é uma questão agora gramatical, exegética. Então, isso que o pastor Walter mencionou é falacioso, de que a fé vem de Deus. Isso não é verdade, o texto não está dizendo isso, isso não são palavras do apóstolo Paulo. Uma leitura simples, se você tem aí um mínimo de conhecimento do grego instrumental, você vai chegar a essa conclusão de acordo com qualquer gramática disponível aí no mercado. Agora, o pastor mencionou aí algo interessante, né? O que a Bíblia diz lá em João? Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de João. Perceba como que as Escrituras, ela diz assim, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, perceba que precisa receber, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Então, é preciso receber. Agora, a questão aqui é como que o ser humano vai responder, vai receber isso. Aí nós, arminianos, acreditamos na ação graciosa que a gente chama de graça precedente, graça preveniente, que é uma ação da graça de Deus que opera no coração do ser humano antes da conversão, possibilitando o ser humano dizer sim ou não ao Senhor Jesus Cristo. É importante frisar aqui que isso em nada interfere no poder de Deus, nem na soberania divina. Que é um outro ponto também que eu gostaria de deixar aqui uma pergunta suspensa, não só para o pastor Walter, mas para todos que nos assistem, e também isso inclui, obviamente, os calvinistas. Para concluir também. Que diz respeito ao seguinte: você percebeu como que, infelizmente, a soberania de Deus, na perspectiva calvinista, ela se sobressai mais do que os outros atributos? Isso também é um equívoco gravíssimo. Vamos lá, Walter, por favor, para a gente poder chamar o nosso intervalo. Essa graça preveniente, nós precisamos pontuar aqui que é uma doutrina inexistente nas Escrituras. Na realidade, ela foi criada no Concílio de Trento, no Concílio da Contra-Reforma. É uma doutrina católica romana, que os remonstrantes copiaram do Concílio de Trento, do Concílio da Contra-Reforma. Isso não tem nas Escrituras. Você só vai encontrar isso no Concílio de Trento e depois na doutrina remonstrante arminiana, lá na seção 6 do Concílio de Trento. Concílio de Trento, seção 6, no capítulo 5, 797. Declara ainda o Santo Concílio: o início da justificação dos adultos deve brotar da graça preveniente de Deus. Então, essa doutrina, ela não tem nas Escrituras, não tem na Bíblia. Eu não vou nem pedir o versículo para o pastor, porque não existe esse versículo. Seria uma desonestidade minha pedir uma coisa para ele que eu sei que não existe. E os remonstrantes, eles copiaram. Então, nós precisamos lembrar que a doutrina arminiana, toda baseada nessa graça preveniente, é uma doutrina não protestante, é uma doutrina católica romana. Você que se diz arminiano, você precisa estudar um pouco. Você precisa deixar de lado a emoção, o passionalismo, e você estudar um pouquinho da história, um pouquinho sobre o Concílio de Trento, sobre o Sínodo de Dort, e você vai ver que a acusação lá contra os remonstrantes é que eles queriam levar a Igreja Reformada de volta para o catolicismo romano. Inclusive, na oração 5 das obras de Armínio, lá no volume 1º, você vai ver que ele faz um discurso lá
justamente com essa intenção, com a intenção de levar a igreja reformada, a igreja protestante, de volta para o colo do Papa. Isso é muito grave. Então, não adianta nada nós ficarmos falando contra o catolicismo romano, etc., tal, e os arminianos, eles professam a mesma soteriologia. Daí fala assim, mas arminiano não tem Maria, arminiano não tem escultura, não tem... Mas isso é irrelevante. Quando você coloca qualquer sinergia na salvação, você está dividindo a glória de Deus. Não importa se isso é 50% ou se é 10%. Você está, de uma certa forma, falando mal. Você está dizendo que Cristo morreu, mas, na realidade, aquilo que ele fez não vale se o homem não responder. Sobre João 1, que o pastor leu aí, o versículo 11, é que eles não continuam a leitura, né? Veio para o que era seu e os seus não receberam. Receber é diferente de aceitar. 2 verbos. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo seguinte. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o novo nascimento é uma ação, uma vontade inteiramente de Deus e não exige resposta humana. Boa. Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente volta já com a palavra com o pastor Helder também para poder complementar, trazer as observações deles, os comentários também. Então, fica ligadinho aí que é uma pausa rápida. A gente já retoma a nossa conversa. Antes do break, vou deixar aqui para você o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus. Quer estudar teologia? Quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras? Quer se preparar para responder esse chamado ministerial que Deus tem na sua vida? A nossa indicação para você é a Grade. Código 11 3115-0819. 3115-0819. A Grade parceira aqui do Vejam Só. São mais de 25 anos caminhando juntos aí, tá bom? Por isso a gente indica para você. Além disso, redes sociais da HIT. Vem aqui conhecer toda a nossa programação, todo o nosso conteúdo, tudo aquilo que a gente faz pensando em edificar e abençoar a sua vida e de toda a sua família. Tem muita coisa aqui que a gente prepara com muito carinho para você. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa. Vamos voltar aqui para o nosso bate-papo hoje falando sobre as perspectivas bíblicas da salvação, né? Da graça que a Bíblia fala, tá certo? Pastor Helder, a palavra está com o irmão para iniciar o nosso bloco aqui. Fique à vontade, por favor. Bom, o pastor Walter mencionou acusando os arminianos de serem seguidores de uma linha teológica católica. Isso. O que o pastor Walter acabou de usar, a gente chama isso em retórica de acusação por espelhamento, que é você acusar o seu oponente daquilo que você mesmo é. Inclusive, ele incentivou a todos a estudarem a história. E eu gostaria de recomendar essa fala dele, porque aí sim vocês vão descobrir que o calvinismo tem uma ligação muito forte com o catolicismo. Por isso, a acusação por espelhamento. Uma pergunta simples e objetiva ao pastor Walter. Quem é o mentor intelectual? Quem foi o mentor intelectual de Calvino e das ideias calvinistas a respeito da soteriologia? Agostinho. Tá. Você vai É uma responder. pergunta retórica, tá bom. né? Porque obviamente que eu sei que ele sabe a resposta. Então vai lá. Mas Agostinho, que foi e é considerado pelos católicos o grande teólogo e estimado como um dos grandes santos dentro do que eles acreditam. Então, inclusive tem um livro muito bom que vai trabalhar essa questão da íntima ligação entre calvinismo e catolicismo, que é o livro do Dave Hunt, Que Amor é Esse? Se você pegar lá nas páginas 69 até a páginas 92, ele vai descrever a íntima ligação entre calvinismo e catolicismo. Por isso a gente precisa tomar cuidado com alguns artifícios na hora do debate, para a gente não acabar caindo em contradição.
Outro ponto aqui mencionado foi que, porque nós cremos de maneira semelhante na questão da graça preveniente, assim como foi definido lá no Concílio de Trento, então nós somos de linha católica. Olha, isso é um absurdo. Novamente uma pergunta retórica. Pastor Walter, o senhor acredita na Trindade? Obviamente que eu sei a resposta, porque ele é reformado e a resposta é sim. Porque isso faz parte daquilo faz parte do bojo teológico daquilo que os reformados e nós, ortodoxos, acreditamos. Pois bem, os católicos também acreditam. Então, e nem por isso o senhor é católico. Então, você está vendo que o argumento, ele é frágil. Agora, ele disse, não, a graça preveniente é uma invenção teológica e tal. Se a gente partir desse pressuposto, isso não é verdade, mas se a gente partir desse pressuposto, existem muitas coisas que os reformados acreditam e que são nomenclaturas criadas para questões que envolvem a palavra de Deus. Agora, existe um texto que, a meu ver, representa muito bem aquilo que é a graça preveniente, que é João capítulo 12 e o versículo de número 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Aqui eu vejo o Senhor Jesus Cristo mencionando que há uma ação. Quando ele foi levantado através da sua morte expiatória, através do sacrifício na cruz do Calvário, a graça de Deus, ela opera em todos os seres humanos, possibilitando eles a aceitar ou não a salvação. O convite da salvação. O convite da salvação. O texto vai dizer atrair e não forçar. Vamos lá, Walter, quero te ouvir também. Bem, eu não preciso do papismo para acreditar em Trindade, para acreditar na depravação total. Isso aí é bíblico. Agora, eu preciso do Concílio de Trento e eu preciso do Papa, do papismo, para acreditar em graça preveniente, no livre-arbítrio, na expiação universal, na graça irresistível, na perda de salvação. Todas as bandeiras levantadas por Armínio e pelos remonstrantes e pelos arminianos hoje, elas estão na seção 6 do Concílio de Trento. Agostinho é interessante porque quando a gente vai estudar de fato a história da igreja, nós vamos observar que a reforma protestante foi Agostinho contra Agostinho. Então, quando houve a reforma protestante, toda a soterologia é de Agostinho. Então, a depravação total, a expiação limitada, a graça irresistível, tudo isso é de Agostinho. Então, a reforma protestante ficou com a soterologia de Agostinho. E o catolicismo romano ficou com a eclesiologia de Agostinho. É por isso que nós falamos que a reforma protestante foi Agostinho contra Agostinho. A soterologia protestante e a eclesiologia católica romana. Agora, de fato, o arminianismo é catolicismo romano. Porque graça preveniente, livre-arbítrio, expiação universal, graça irresistível e perda de salvação, não tem base bíblica, mas está lá no Concílio de Trento, lá que eles amam e que eles adoram, né? Agora, eu queria ler mais um texto, João 5:21. Jesus fala assim, né? Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, ressuscita e vivifica os mortos. Assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Então, todos aqueles que são vivificados, que recebem a vida nova, é por causa de Cristo, pela vontade de Cristo. O homem não tem participação nenhuma. Eu gostaria também de ler em Romanos capítulo 9, que fala assim, logo, ele tem, versículo 18, logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. No versículo 15, diz assim, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Então, todos os textos que falam a respeito da salvação
são textos incondicionais. O homem está morto em seus delitos e pecados, ele é inimigo de Deus, ele não quer. Então, para que ele seja salvo, Deus precisa arrancar o coração de pedra, colocar um coração de carne, dar vida nova para esse homem, e esse homem irá responder. Eu queria fazer uma pergunta para o pastor sobre a graça preveniente. Quando é que o homem recebe a graça preveniente? Quem recebe a graça preveniente? E como que essa graça preveniente ela ocorre naqueles que nascem e morrem sem nunca terem ouvido falar de Cristo? Ficou clara a pergunta, pastor? Claro. Então vamos lá, então, Claro por favor. como cristal. Bom, novamente, pastor Walter usou um recurso de retórica chamado de duplo padrão, que é quando você estabelece uma regra que vale para você, mas para o seu oponente não. Olha o que ele disse. Ele disse que, quando eu cito Agostinho, a reforma abraçou só o aspecto soteriológico, mas o aspecto eclesiológico não. Mas essa regra só vale para eles, porque aí, relacionado aos arminianos, essa mesma regra não vale. Então, perceba que aí já tem uma contradição. Agora, ele menciona também algo que eu acho interessante, né? Essa pergunta aí que ele me faz, vamos aqui pontuar ela. Em primeiro lugar, a graça preveniente atua sobre quem? Jesus mesmo disse, eu vou atrair todos. Então, ela atua sobre todos. A graça atua sobre aqueles que morrem sem responder satisfatoriamente a esse apelo da salvação? Sim, a graça atua. Vale lembrar que a graça preveniente, ou precedente, como alguns preferem chamar, ela significa uma ação divina antes da conversão que possibilita o pecador para que ele responda sim ou não para esse convite da salvação. Uma vez que Deus, em seus atributos, não pode ter um atributo que sobressai ao outro. Porque o grande conflito está justamente aí, no fato de que os calvinistas, por darem muita ênfase à soberania e à onipotência de Deus, vai dizer, não, o homem não pode rejeitar de maneira nenhuma, porque Deus é Deus, porque Deus é soberano. Mas aprove a Deus, em sua soberania e em sua onipotência, oferecer graciosamente essa salvação ao homem, oferecer essa graça precedente ao homem, capacitando para que ele escolha sim ou não, uma vez que Deus não é violentador das vontades humanas. Então, isso precisa ficar bastante claro. Então, obviamente, que Deus concede ao pecador, e isso está muito claro nas Escrituras, né? O que Estevão vai dizer lá no sermão de Atos capítulo 7? Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Ora, se essa oferta de salvação não pode ser rejeitada, então como que a gente explica esse texto? Se em algum momento o ser humano não pode rejeitar isso, então Deus, na verdade, ele é um violentador. E aqui eu torno a repetir, né, há uns debates que eu participei aqui há alguns anos atrás, eu até citei essa frase que causou algum choque, né? R.C. Sproul, num dos seus livros, chegou a mencionar o santo estupro da alma. Olha que coisa absurda isso. O nosso Deus não é um violentador das vontades humanas. Ele possibilita o homem para que o homem possa... Afinal de contas, a Bíblia diz que a salvação é um presente, raris, graça. A salvação é um presente. E presente você pode escolher se aceita ou não. Por isso Deus condiciona o homem para isso, para que ele possa escolher sim ou não. Bora, Walter, vamos lá? A salvação não é um presente. A salvação é uma graça, é uma dádiva. E o homem está morto, ele não pode receber presente, não. Quando o salva-vida vai salvar alguém que está se afogando lá, ele não pergunta se a pessoa quer. Se a pessoa resistir lá, ele toma um mata-leão, leva um mata-leão e ele é levado para a praia. Essa última intervenção do pastor só piorou a situação, porque eu estava vendo que a graça preveniente, ela era só católica romana. Agora eu percebi que ela é pelagiana também. Porque veja só,
ele disse o seguinte, que a graça preveniente, ela vai habilitar o homem para receber ou recusar o evangelho. Quer dizer, o homem está neutro ali, tanto ele pode fazer uma coisa como ele outra. Daí, quando você ouve falar em neutralidade, de quem você lembra? De Pelágio. Pelágio é que pregava que o homem era neutro e ele tinha capacidade para receber ou para recusar o evangelho. Então, quando o pastor traz essa argumentação de que a graça preveniente vai habilitar o homem para receber ou para recusar a salvação, na realidade é uma doutrina pelagiana e as coisas só vão piorando. Obviamente que o homem é inimigo de Deus e ele sempre vai resistir, sempre resiste. O homem sempre resiste e continua resistindo. Haja vista que quando a gente fala essas verdades do Evangelho, as pessoas só não nos matam porque elas não podem, porque elas nos odeiam quando a gente fala sobre a soberania de Deus, sobre o amor de Deus para com os seus eleitos, sobre a justiça de Deus. O único atributo de Deus que é superior aos demais é a santidade de Deus. É o único atributo que fala nas Escrituras que Deus é santo, santo, santo. Não existe hierarquia entre os atributos de Deus. Agora, somente um Deus amoroso é que ele vê o estado dos seus filhos adotivos e ele dá nova vida para esses filhos adotivos, sabendo que eles não têm nenhuma capacidade. E com amor, ele envia seu filho e seu filho morre em favor desses filhos adotivos e ele vai dar fé, ele vai dar arrependimento e ele vai dar perseverança. Porque todas as coisas necessárias à salvação vêm de Deus, porque é Ele que opera em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Eu gostaria de voltar a pergunta para o pastor, que para mim ainda não ficou muito claro, e como que essa graça preveniente vai funcionar sobre aqueles que nasceram, morrem, sem nunca terem ouvido falar de Cristo? Como que essa graça preveniente ela atua se a pessoa nunca ouviu falar de Cristo em toda a sua vida? E nós sabemos que depois da morte não tem ocasião para a salvação. Boa. Só para orientar os participantes, nós vamos ter tempo para mais 2 falas, tá? Nessas 2 falas já inclusa considerações finais, agradecimentos e tudo mais, tá bom? Mais uma. Essa e mais uma, certo? Só para vocês se organizarem aí, então. Essa é a penúltima. Dele e minha. Dele e depois a última dos dois também. Vamos lá. Pastor Walter, eu não quero ser injusto com o irmão. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui, é muito sincera, não é capciosa. O senhor disse que a santidade de Deus ela é mais do que os outros atributos, é isso que o senhor quis dizer mesmo? É o único atributo de Deus que está ressaltado nas Escrituras. Não, mas veja... O único atributo que é ressaltado nas Escrituras é a única vez que a Escritura fala. Ele é santo, isso santo, que eu ia falar, santo. Não. Isso... O senhor está citando o texto de Isaías 6, onde e Apocalipse também. Os serafins cantam santo, santo, santo 3 vezes. A expressão, a repetição hebraica revela intensidade. Isso seria santíssimo. Exatamente. A repetição no hebraico nesse caminho que revela intensidade. Eu posso citar aqui semelhantemente quando aparece lá nos Salmos, né? Esperei com paciência. A palavra paciente não aparece lá. Você tem, na verdade, o verbo esperar 2 vezes, duplicado. Isso. Esperei e esperei, porque é a ideia de intensidade. Esperei muito. Então, o caso... Porque isso é muito importante. Nenhum atributo divino se sobressai ao outro. Os atributos de Deus são iguais. Deus não é mais justo do que e menos amoroso, é mais soberano e menos amor. Não, os atributos divinos são iguais. E esse é um ponto assim que se torna inclusive até um calcanhar de Aquiles para os calvinistas, porque a soberania de Deus muitas vezes e a onipotência divina muitas vezes acaba sobrepujando a justiça, o amor divino, porque só o fato de Deus amar só os eleitos, e o resto eu não amo não. Só aí você já tropeça na justiça divina, né? E aí você tem um grave problema. Mas, voltando à questão aí, nós acreditamos
que esse problema que o senhor aponta aí para a graça preveniente não é só um problema para a graça preveniente, é um problema para todos, né? Para todos os segmentos, inclusive para os calvinistas. É um problema para os calvinistas também. Porque como que o evangelho não foi pregado? O que acontece? A graça não foi revelada? Eu, particularmente, acredito no que Paulo disse, que há uma revelação por intermédio da natureza. Deus se deixa conhecer. Ok? Então, esse é o ponto. Agora, pastor Walter, em Gálatas 5:4, o texto vai dizer assim, ó, separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Eles estavam na graça anteriormente ou não? Quase que eu saí em defesa aqui. Você viu que eu ia falar, eu me segurou. A produção, ia ser 2 contra 1. A produção falou, fica na sua. Me segurei aqui, ó. Bom, vai. Todas essas esses aparentes textos aí que falam sobre cair da graça, na realidade está falando a respeito de um testemunho exterior, que a pessoa dizia que ela estava na graça, que ela estava na fé, e depois ela nega aquilo. Isso é confirmado lá em João, que vai dizer que eles se foram porque não eram dos nossos, porque se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido. Essa questão, você percebe, né, que por trás todo esse discurso aí, o que tem por detrás? Cristo morreu, Cristo pagou pelos nossos pecados, mas Ele não pagou. Ele nos resgatou, mas não resgatou. Vai depender o quê? De uma resposta humana. Então vai chegar lá no céu, teoricamente, né? Teoricamente, porque na realidade as pessoas que morrerem nessa situação, elas não vão ter nem oportunidade de se defenderem, né? Mas hipoteticamente elas vão chegar diante de Deus, de Cristo, né? Ele vai falar: olha, vinde, meu filho, você está aqui porque eu morri em seu favor, eu te resgatei. Pera lá. Tá certo que você fez isso, mas se eu não tivesse feito a minha parte, eu não estaria aqui, não. Então, vamos dividir essa glória aí, porque se eu não tivesse tido o meu bom coração, etc., eu não estaria aqui. Então, vamos dividir esse negócio. Porque no frigir dos ovos, é isso que acontece, dividir a glória de Deus. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando Jonas se recusou a obedecer a Deus, Deus mandou lá o grande peixe, engoliu Jonas e depois vomitou ele na praia. Não perguntou se ele queria ou não. Quando ele converteu a Paulo, ele não perguntou se Paulo queria ou não. A ordem dele, quando vem a ordem é para ser obedecida. Lá na parábola da grande ceia, vai dizer o seguinte, que nenhum dos convidados participará da minha ceia. Por quê? Porque o homem que é simplesmente convidado, esse testemunho aí exterior, esse testemunho aí não atinge o coração, e o homem é inimigo de Deus, ele está morto em seus delitos e pecados, ele não tem habilidade para nenhum bem espiritual, por isso que Jesus fala, nenhum dos convidados participará da minha ceia. Você vê lá em Lucas 14, que trata dessa parábola, vai falar que aqueles que participam da ceia, da grande ceia, né, são apenas aqueles que são levados, né, levados. Nós somos levados, porque nós estávamos mortos e nós somos levados a Cristo. Lá em João 6, ele vai falar que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Eu gostaria que o pastor rebatesse aquilo que eu falei, que a graça preveniente é uma doutrina pelagiana. Rebato com muito prazer. Mas, rebate já encerra, já deixo minhas palavras de considerações. Então vai, 1 minuto e meio. Primeira coisa, ele cita aí que Paulo, então, está em Gálatas 5:4, julgando segundo as aparências, mesmo sendo inspirado pelo Espírito Santo. Outra coisa, ou o senhor não sabe o que é pelagianismo, ou o senhor, então, de má fé, tenta imiscuir as duas coisas, misturar pelagianismo e arminianismo. No pelagianismo, o homem escolhe por si mesmo. No arminianismo, a graça de Deus capacita o homem para escolher. Tem uma grande diferença aí. Então, ou é desonestidade ou é desconhecimento. Outro ponto aí, o senhor cita a parábola. A própria parábola menciona que alguns rejeitaram. E aí o senhor tem esse problema aí também, né? Então, quero aqui deixar as minhas considerações, agradecendo uma vez mais ao Zeca, ao pastor
Walter e a todos que nos assistiram. Veja bem, por mais inteligente e intelectual pareça uma ideia teológica, avalie pelas Escrituras, porque são elas que devem nortear o nosso caminho. Benção, vamos lá, Walter, também fala final em 1 minuto e meio, por favor. João 6:38, eu vou falar uma fala de Jesus irrefutável, para você ficar com todo esse discurso remonstrante, arminiano, pelagiano. Você tem que falar assim, não, Jesus, ou ele é louco ou ele é mentiroso. E Jesus não era louco e nem mentiroso, ele era verdadeiro. Diz assim, João 6:38 em diante. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos. De todos quem? Todos os que me deu. Porque é o seguinte, o que dá o entendimento da palavra, o sentido da palavra, é o seu contexto. Então não é porque tem todo que é universal, não. Todo de todos os que me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não fala aqui. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não os convidar. A parábola vai falar assim, nenhum dos convidados participará da minha ceia. Para encerrar, Walter. João 10. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Prezado ouvinte, se você não crê na verdade do Evangelho, se você está crendo nessa doutrina pelagiana, católica, romana, você precisa pensar nisso. Porque Jesus está falando assim, olha... Encerrou, Walter, por favor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso. Desculpa aí, mas o nosso tempo agora é limitante. Quero agradecer aos nossos convidados. O contato dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você conhecer melhor o ministério e o trabalho dos nossos irmãos. Vamos colocar na tela o resultado da enquete para a gente encerrar bem rapidinho. Vamos ver como é que ficou? A Graça, ela convida ou salva? 54% afirmaram que ela convida e pode ser rejeitada. 43% que salva eficazmente. Rapaz, daí ficou equilibrado, hein? E 3% não sei. Pô, rapaz, colocaram na hora que os reformados estavam, os calvinistas estavam online aí, porque olha, ficou bem equilibrada mesmo. Obrigado a todo mundo que votou, que participou. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até lá.